No evangelho de hoje, Jesus nos deixa uma frase bem poderosa. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa fala de Jesus é profundamente atual. Vivemos dias difíceis, desafiadores, com pressão por todos os lados, família, trabalho, saúde mental, notícias pesadas todos os dias. É fácil se sentir sobrecarregado, ansioso, perdido, mas Jesus nos alerta. As tribulações fazem parte. Elas não significam ausência de Deus. E mais do que isso, Ele venceu o mundo. E essa vitória é também nossa quando mantemos a nossa fé e buscamos a paz. Por isso hoje a gente conversa com o Roberto Ribeiro, que é psicólogo clínico e hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, para a gente entender como é que a gente faz para manter o equilíbrio no mundo tão turbulento como esse que a gente vive hoje. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todo mundo que nos assiste na TV Pai Eterno. O senhor trabalha na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e vou começar por aí. Num momento de dificuldade na saúde, no momento ali que a gente enfrenta uma doença ou que alguém que a gente ama enfrenta alguma dificuldade nesse sentido, é comum, né, que a gente se perca, que a gente se sinta ansioso. Como que a gente pode, então, enfrentar esse tipo de momento com mais tranquilidade, com mais confiança também? Bom, é importante a gente perceber que quando nós estamos, num contexto de doença, nós perdemos não só a saúde física, né? A gente tem várias perdas que envolvem nesse contexto, né? Perdas emocionais, perdas físicas, né? Sociais e também espirituais, né? Então, é muito importante que nós podemos acessar recursos de enfrentamento para que a gente possa lidar melhor com essas perdas. Perfeito. E por que hoje em dia tem tanta gente se sentindo esgotada, tem tanta gente se sentindo perdida? O que está provocando isso nas pessoas? Will, que nós estamos passando, eu costumo dizer com os meus amigos, meus colegas de profissão, um mundo em que nós estamos buscando essa felicidade, nós estamos buscando esse padrão de ser feliz, baseado em redes sociais, baseados em o que a gente vai imitando, olhando em nosso contexto em que a gente vive, né? Isso tem trazido em nós muitas dificuldades para lidar com o que a gente chama das nossas tribulações, nossos sofrimentos, né? Então, eu costumo dizer que hoje nós estamos precisando muito mais aprender a sofrer do que aprender a ser feliz de uma maneira não tão producente, não tão saudável. A gente está muito intolerante também às dificuldades, né? Qualquer coisa já quer entregar a toalha, e não é assim. Ninguém nunca prometeu uma vida sem dificuldade, ninguém nunca prometeu uma vida sem dor e sem as tribulações que a gente precisa enfrentar e precisa ter coragem para enfrentar também. E como que a gente pode enxergar a fé como uma ferramenta que nos ajuda a vencer essas dificuldades que podem aparecer? Bom, a fé, lá na Santa Casa, a gente trabalha isso com muito carinho, com muito amor, né? É um dos recursos que a gente tem de enfrentamento diante essas tribulações, essas intempéries da vida, né? A fé, ela vai nos ajudar a dar esse sentido ao nosso sofrimento, né? Muitas das vezes nós nos colocamos num lugar de perceber que, porque eu, né, estou passando por isso, não o outro, porque qual a minha missão nesse mundo? Para onde eu vou? Então, a fé, a espiritualidade, o nosso sagrado, leva a gente a ter forças, transcender essa dificuldade e nos colocar com uma esperança, né, muito maior diante do sofrimento. E qual que é a diferença entre ter coragem e reprimir os nossos sentimentos? Porque a gente às vezes quer misturar essas duas coisas, né? De fato, a gente vai ter sofrimento, vai ser ruim, e a gente tem direito de sentir isso, né? Agora, o que fazer com isso que é o que importa, né? Então, ter coragem não quer dizer não ter aquele sentimento. Muito bem. Eu costumo dizer, e tem uma autora que eu leio muito, chama Brené Brown, né, que fala o seguinte: a coragem não é a ausência de medo, né? Nós vamos os dois juntos, né? Então eu vou
vou corajoso diante da situação de sofrimento, e levo também o medo, que é uma reação humana, né, que a gente tem e que a gente precisa, de certa forma, dar um sentido para ele, com coragem, junto com o nosso sagrado, e a gente costuma sair melhor nessas situações de doença. E que tipo de atitudes concretas eu posso começar a ter, começar a praticar para que eu possa manter o foco e me manter bem, mesmo diante de alguma dificuldade que eu possa estar enfrentando? Bom, uma das atividades é a gente, né, manifestar, contemplar esse sagrado que está dentro de nós, né? Se for ali rezar o terço, a gente está sempre contemplando, percebendo os avisos desse sagrado no dia a dia, né? Esse mundo está nos tirando a capacidade de estar no presente, então a gente tem percebido uma dificuldade muito grande de encontrar os sinais desse nosso sagrado no dia a dia, né? Então, se a gente poder expressar os rituais sagrados, os rituais religiosos, aproximar de um momento verdadeiro mesmo diante dessas práticas religiosas, isso é muito importante. Naquele momento que o medo ou a tristeza, eles tomam conta da minha vida, o que eu devo fazer? Como é que eu posso me retornar ao meu estado mais saudável para conseguir enfrentar essa dificuldade? Bom, primeiro a gente perceber que o medo e a tristeza é uma reação natural da nossa humanidade, né? Então, nós temos também essa capacidade de não querer sentir triste, de não querer ter medo, mas essas emoções, elas comunicam algo. Então, é muito importante eu aproximar dessas experiências e perceber quais são os sinais que elas estão me dando, sinalizando para que eu possa crescer com essas emoções. Perfeito. E aí, a gente tem que buscar ajuda em algum momento, né? Quando que eu sei que eu preciso buscar um apoio para enfrentar aquilo que está prejudicando o meu equilíbrio emocional? Bom, quando essas emoções humanas que a gente precisa sentir, que é normal, elas começam a nos prejudicar de uma maneira em frequência, né? Existe muito uma diferença de episódio do que de transtorno. Episódios são situações que a gente tem diante das dificuldades da vida. Agora, quando isso começa a ficar frequente, esses sinais começam a me prejudicar, prejudicar o outro que está ao meu redor, então é muito importante a gente procurar uma ajuda, né, psicoterapêutica, com psicólogo, psiquiatra e outros serviços que lidam com a saúde mental. É isso aí, não ter vergonha, né? Deus dá capacidade para que pessoas ajudem a gente. Então a gente tem que buscar essa ajuda, não é ser fraco, não. Pelo contrário, né? Você tem que ser muito forte, tem que ter muita coragem para buscar apoio no momento ali que está se sentindo sozinho, no momento que está precisando da ajuda de alguém. E por falar em se sentir sozinho, essa é uma sensação que muita gente não consegue tolerar, não consegue suportar. Como que a gente pode também trabalhar isso? Porque é algo que também provoca tristeza em muitas pessoas, né? Isso, nós estamos vivendo também nesse mundo, né, das carências, do afeto, né? A gente pode estar vendo aí, está muito na atualidade esses bebês reborn, né? O quanto que nós estamos tendo essa dificuldade de lidar com a nossa solidão. Né? E é importante, porque dentro dessa nossa solidão é que a gente vai nos encontrar muitas das vezes e isso nos levar a ser humanos muito melhores nessa nossa passagem. Maravilha, Roberto. Obrigado, viu, pela presença aqui, mesmo que virtual, colaborou bastante com a gente nessa reflexão de hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.